Aleluia. A presença de Deus é notória, irmão. A minha carne treme aqui. Oh. Aleluia, aleluia. Põe a mão no ombro do teu irmão aí do teu lado, a irmã, e põe a mão no ombro da tua irmã. Lá na galeria, quem sabe, essa pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, alguém batizado com o Espírito Santo, abrace ela agora aí. Receba renovo na tua vida agora. Deus sabe que os dias são maus, os dias são trabalhosos, Deus sabe. Deus sabe que você está cansado na caminhada. Deus sabe que pastores estão cansados, fatigados. É uma canseira tremenda, aleluia. Mas hoje Ele quer renovar a nossa vida. Ele quer renovar as nossas esperanças. Isso, irmão, dá liberdade aí na galeria, dê liberdade aí, aleluia. Não te importa, não faz mal se não der para pegar, aleluia. Deus quer agir nesta noite, nesta tarde. Aleluia, seja um instrumento agora. Seja um instrumento de Deus, aleluia. Empresta a tua boca ao Espírito Santo agora. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Vai dando glória a Deus aí, vai adorando a Ele, vai bendizendo a Ele, aleluia. O nosso culto, a nossa adoração é para Ele, é para aquele que criou os céus e a terra, é para aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. É para aquele ao qual tudo está subjugado debaixo dos teus pés, aleluia. É aquele que tem todo o poder de alcançar para a igreja aquilo que a igreja não imagina. Tira mais, torica labachou. Tem algo sobrenatural acontecendo. Eu creio que Deus está curando aqui agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, comece a glorificar a Ele agora. Aleluia! Renova, Jesus. Renova, Jesus. Batiza com teu Espírito. Batiza com teu Espírito. Oh, aleluia. Sente adorando ao Senhor. Não te canse de adorar a Ele. Não te apresse em sair da presença dEle.
Oh, aleluia. Aleluia. Não tem como transferir em palavras humanas o que eu estou sentindo aqui agora. Não há palavras de sabedoria humana que possa, aleluia, interpretar o que Deus está fazendo aqui nesse momento. Oh, aleluia, aleluia. O certo é que o céu está descendo nesse lugar. Como assim, pastor? Como o céu vai descer? Jesus ensinou isso. Que em nossa oração nós devemos orar dizendo: venha o teu reino. Aleluia. Quando nós dizemos venha o teu reino, nós estamos dizendo que o céu desça, aleluia, sobre a nossa vida. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa extraordinária. Oh, aleluia. Que ambiente. Que dimensão. Aleluia. A igreja de Antioquia está aqui. Aleluia. Você vai entender isso. Uma igreja missionária. Uma igreja que havia abundância da manifestação da presença de Deus. Aleluia. Uma igreja que experimentou constantemente um avivamento. Aleluia, porque havia um espírito de santidade no meio desta igreja. E eu já pego o gancho aqui para dizer: não existe avivamento sem um sentimento de santidade, não existe. Pode acontecer externamente o que for, mas se a pessoa não leva uma vida de santidade, o que ela recebeu não foi um avivamento. Eu vou fazer leitura novamente, pode ser que alguém já esqueceu. Atos capítulo 13, versículo de número 1, diz-nos a palavra do Senhor: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Verso 2: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nesta tarde, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a igreja de Antioquia, porque estamos num trabalho de missões e ao mesmo tempo, inseridos em uma campanha de avivamento. A igreja de Antioquia, irmãos, ela era uma igreja extremamente sensível à voz do Espírito Santo. Tanto é que, como nós lemos em Atos capítulo 13,
E o versículo de número 2 vai dizer que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Por isso, eu friso em dizer que a igreja de Antioquia era uma igreja extremamente sensível à voz do Espírito Santo. Na igreja de Antioquia não era o homem que falava, mas se perseverava dentro daquela dinâmica de intercessão até que se ouvisse claramente, literalmente, o Espírito Santo de Deus dizer: esse e aquele eu tenho separado para a minha obra. Agora, o que me chama a atenção, meus irmãos, era uma igreja extremamente espiritual, era uma igreja extremamente, aleluia, que extremamente buscava a presença de Deus. A Bíblia deixa claro isso, com uma oração, com jejum, havia revelação, exortação por causa dos profetas, e havia também ensino por causa dos doutores ou mestres em outras traduções aí. Era uma igreja completa, e neste ambiente de revelação, de doutrina, de oração, de jejum, se abriu um portal celestial sobre a igreja de Antioquia, para que o Espírito de Deus viesse se mover e viesse dar as ordens no meio daquela igreja. Havia características naquela igreja que levou ela a receber este título de uma igreja que tinha sensibilidade espiritual. Mas o que levou esta igreja a receber tal sensibilidade? Paramos-nos para nos perguntar o que levou esta igreja a ter esta estrutura espiritual maravilhosa. Esta estrutura que, se eu olhar para os companheiros à minha retaguarda, eu creio que ele vai dizer: pastor Márcio, eu gostaria de ter esta estrutura, esta dimensão na igreja que eu cuido. O que levou esta igreja a ter esta estrutura, a ter esta dinâmica? Nós vamos ter que olhar para trás, aleluia, lá no começo da igreja de Jerusalém. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, no momento em que Jesus ele estava sendo assunto ao céu, Lucas 24, 49 vai dizer que Jesus dá uma orientação, ele dá uma ordem para os seus discípulos, dizendo: aleluia, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava sendo assunto ao céu, mas antes de ser assunto ao céu, ele se apresenta para os irmãos, se apresenta para os discípulos e dá esta orientação, aleluia. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Lucas vai reforçar isto lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, quando ele vai dizer: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós lemos a palavra de Deus, meus irmãos, nós vemos que após eles ouvirem a orientação do Senhor, Jesus foi assunto ao céu, eles voltaram para casa? Não. A Bíblia diz que eles desceram aonde estavam, aleluia, os irmãos, as irmãs de Jesus ali, e ali eles começaram a orar, eles começaram a buscar a presença do Senhor nosso Deus naquele lugar. Glória a Deus. Eles começaram, eles obedeceram o primeiro quesito, aleluia, obedeceram ali o primeiro quesito. E a palavra de Deus vai nos dizer em Atos capítulo 1, no versículo de número 14, vai dizer, aleluia, vou ler um pouquinho antes para você entender a dinâmica. Verso 12: então voltaram para Jerusalém, depois de Jesus ter dado a orientação. Fique ligado aí. Eles voltaram para onde? Para casa?
Foram para o sítio? Foram comprar um gado, quem sabe? Sim ou não? Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, ao qual está perto de Jerusalém a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. 14. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Lembra-se, Jesus em Lucas capítulo 24, verso 49, ele dá uma orientação: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles atentaram, irmãos, para a orientação de Jesus. E o que eles fizeram? É interessante que a Bíblia vai narrar com clareza, dizendo que eles desceram para Jerusalém e entraram no cenáculo, e ali, aleluia, a Bíblia vai dizer que todos eles, não era um cá e outro lá não, todos eles, aleluia, glória a Deus, perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos eles perseveravam unanimemente. Passou-se alguns dias, eles intercedendo, eles clamando, eles orando, aleluia. E Atos capítulo 2, do versículo 1, vai narrar a promessa de Jesus se cumprindo na vida deles. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente foram vistas línguas como de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um, que pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. A promessa se cumpriu, aleluia, em que Jesus diz: não saia de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. No capítulo 2 de Atos, então, nós vemos esta promessa se cumprir. Mas veja só, irmãos, aleluia, que a Bíblia Sagrada diz que eles estavam todos unânimes em oração e súplica, glória a Deus. Veja, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a palavra de Deus, ela fala que eles estavam, ela faz questão de falar que eles estavam unânimes. Todos juntos, unânimes, orando, buscando a presença de Deus. Essa palavra, meus irmãos, é interessante que ela vai, na sua tradução, ela traz, aleluia, ela é composta de duas palavras que significa impedir e em unissomo. Que é isso para os gregos, unissomo? Aleluia, é comparado para os gregos como notas musicais, que nenhuma é igual à outra. Portanto, quando todas se reúnem, elas formam um tom único, sonoro, perfeito, aleluia. Quando a Bíblia diz que a igreja estava todos unânimes, pastor Géia, era exatamente isto, aleluia. As diferenças não podiam desfazer a unanimidade da igreja, aleluia. As diferenças de ideia não podiam desfazer a unanimidade da igreja. A Bíblia diz que todos estavam, a Bíblia quando fala todos, aí vai falar com uma disposição comum. Havia um
pensamento único entre eles, mesmo sendo diferente, havia um pensamento, e esse pensamento é que levou a igreja a viver a unanimidade de Deus, aleluia, como se fossem notas musicais, que nenhuma é igual à outra, mas todas juntas formam um tom, formam um som perfeito, orquestrado pela presença do Espírito Santo. Então veja, meus irmãos, que, aleluia, as diferenças não puderam afetar a unanimidade daquela igreja, porque havia uma disposição mental em obedecer à orientação do Senhor. E qual era a orientação? Não saia de lá sem que seja revestido de poder. Isso é um só pensamento. Havia diferenças, porque ninguém é igual a ninguém. Quem sabe naqueles dias, pastor Gerry, os dias se passaram, eles ficaram vários dias orando e buscando. Quem sabe nem todos oraram todos os dias de joelho. Alguns oraram sentado, alguns oraram de joelho, outros oraram deitado. Havia diferença. Quem sabe tinha um problema na perna, não podia. Outro tinha um problema na coluna, tinha que orar de pé. Mas aleluia, mesmo com as diferenças, todos estavam com o mesmo pensamento: obedecer à orientação do Senhor. E quando eles então estavam com este pensamento, em obedecer à orientação do Senhor, o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que a Bíblia diz que todos que estavam naquele lugar, independente se orou deitado, se orou sentado, se orou de pé, se orou com as costas doendo, se não tinha palavra e só dava glória, a Bíblia diz que pela predisposição de permanecer na posição, o Senhor batizou a todos com o Espírito Santo. Ninguém ficou de fora. Ninguém ficou de fora. Aleluia. Ninguém ficou de fora da promessa. Neste momento, meus irmãos, aleluia, nós vemos em Atos 2, do 1 ao 4, que a promessa se cumpre. A presença de Deus tomou conta do coração daqueles irmãos. Uma alegria invadiu a sua alma, aleluia. Os discípulos começaram a se regozijar na presença de Deus. Uma ousadia maravilhosa tomou conta do coração daqueles que eram violentos, daqueles, aleluia, que negavam a Jesus. Agora eles estavam prontos pela causa do Evangelho. A igreja começou a se multiplicar. Havia mais de 3.000 membros já na igreja, aleluia, e era um gozo, era uma alegria, porque a presença de Deus traz alegria, meus irmãos. A presença de Deus traz alegria na nossa alma. Estava todo mundo alegre ali, todo mundo regozijando, cantando, adorando, recebendo a graça de Deus sobre a sua vida, aleluia. E o gozo de Deus era tão grande na vida da igreja, em franco crescimento, em franca expansão, aleluia, que eles acabaram se esquecendo, aleluia, que Deus disse: depois que vocês serem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja, ela começou em Jerusalém. Conversa fiada de quem diz que a igreja, ela é romana. Não é romana, ela iniciou em Jerusalém, glória a Deus. E de Jerusalém a orientação era: sai para os confins da terra para levar o evangelho da salvação. Mas a glória de Deus era tão grande, o gozo de Deus era tão grande, que eles acabaram se esquecendo do propósito primordial pelo qual Deus derramou poder sobre a igreja. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta tarde, meus irmãos. Deus não deu poder para nós ser taxado de homens de Deus. Deus não nos deu poder para nós dizer que somos profeta da última hora. Deus não nos deu poder para nós estar na vitrine, aleluia, extravagando aquilo que é Deus que faz, seja cura, seja libertação, seja o que for. Não, Deus deu poder para a igreja no mundo, no meio do mundo de treva, permanecer em santidade, permanecer em obediência, sem contaminar
as coisas desta vida. Poder de Deus é capacitação, primeiro, para viver uma vida para Deus, segundo, para prestar serviço ao Senhor. Para isso é poder. Aleluia. Mas eles acabaram se esquecendo que a meta era levar a palavra até os confins da terra. E agora, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que eles deveriam ser testemunhas, eles deveriam anunciar o evangelho. E preste atenção aqui uma coisa, quando a Bíblia diz ali, e ser-me-eis minhas testemunhas, martureu, aleluia, do grego, que é martírio, está falando que é levar o evangelho, mesmo que tenha que pagar com a própria vida. Martureu, testemunho ali, é martírio, é muitas vezes, é por isso que muitos perguntam, mas como aconteceu? Fulano foi morto por causa do evangelho. Para isto nós fomos chamados. Ser-me-eis marturel, muitos serão martírios, aleluia, para levar o evangelho às nações. Aleluia, aleluia. Agora veja só, que Deus não deixa seu projeto cair em terra. Jó, ele fala em Jó 42:2, ele vai dizer, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedido. Deus tinha um projeto extraordinário, entre tantas outras cidades que receberam o evangelho. Deus tinha um projeto com Antioquia. Até este momento, Antioquia ainda não conhecia ao Senhor Jesus. E Deus lá veio derramando o poder, fez a promessa, cumpriu em Atos 2, confirmou. Aleluia, algo que eu acho maravilhoso, que os irmãos permaneceram ali buscando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eles permaneceram, a Bíblia vai citar várias vezes que eles perseveravam em oração e súplicas, glória a Deus. Atos 2:42 diz que perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eles perseveravam, irmão, naquele ambiente. Veja só, o que fez descer poder sobre a vida deles foi a oração, e o que faz o poder permanecer sobre a vida deles é a oração. Porque após eles receber poder, eles não pararam, pastor Jerry, eles não fizeram uma campanha de 7 dias e acharam que era super-homem, que podia vencer o diabo. Não, eles fizeram aquela, aleluia, receberam o poder, e recebendo o poder permaneceram na mesma meta de obediência, orando, jejuando, estudando Bíblia e palavra e doutrina e santidade. Eles permaneceram nesta mesma posição. E nesse momento, Deus, ele usa o inimaginável pela ótica humana para cumprir com o seu projeto. Entra no cenário, Atos capítulo de número 6, todos conhecem, vai falar de um jovem diácono chamado Estevão, aleluia, homem cheio de fé e de sabedoria, que foi morto por causa do evangelho. Oh, aleluia. Estava ali, aleluia, Estevão agora sendo apedrejado, sendo mutilado por causa da pregação do evangelho. A Bíblia diz que as pessoas não conseguiam resistir à sabedoria que havia sobre ele, aleluia, porque a sabedoria que havia sobre este jovem não era sabedoria humana, mas era demonstração de espírito e de poder, aleluia, glória a Deus. Mas agora a Bíblia diz em Atos capítulo 6, Estevão é morto, e a palavra de Deus, ela vai narrar, meus irmãos, que após a morte de Estevão, sucedeu uma grande perseguição em Jerusalém. Está lá em Atos capítulo de número 8, aleluia, vai dizer que também Saulo consentiu na morte dele, quem? Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos, glória ao nome de Jesus.
Atos capítulo 8 vai dizer que houve uma grande perseguição na igreja de Jerusalém, irmãos. Na igreja de Jerusalém houve uma grande perseguição. E a Bíblia diz que todos foram dispersos da cidade. Se obrigaram a fugir para outros lugares. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Se obrigaram a fugir. E em Atos capítulo 11, verso 19 vai dizer, leia comigo. Aleluia, para você entender a dinâmica. Atos 11, 19. Atos 8 vai dizer que todos foram dispersos por causa da perseguição. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. O resto do povo, dos irmãos, todos fugiram. Atos 11, 19. O que diz? E os que foram, pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra do Senhor, senão somente aos judeus. Agora saíram, mas ao invés de anunciar abertamente, começou-se a anunciar apenas para os judeus. E o verso 20 vai nos trazer algo tremendo aqui dizendo: e havia entre eles alguns varões chíprios e sirinenses, os quais entrando aonde, igreja? Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Aleluia! E chegando a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Veja só, meus irmãos, veja só aqui uma coisa. Eles começaram a ministrar para os judeus, mas entre aquela multidão que foi dispersa, que estava lá aguardando a chegada do Espírito Santo, que, aleluia, estava lá perseverando com os irmãos em Jerusalém, estavam lá aprendendo, pastor Gerry, a forma como deveria se portar uma igreja que venha ter, aleluia, um ambiente propício para o Espírito. Dois desta multidão que foi dispersa, aleluia, a Bíblia diz que um era sirinês e o outro era chíprio, os quais entrando em Antioquia anunciaram a palavra de Deus naquela cidade, e a mão de Deus era com eles. Agora, irmãos, o evangelho entra em Antioquia, entra, aleluia, naquela cidade. A Bíblia diz que muitos, aleluia, aceitaram a fé ali, aleluia, e o que mais me chama a atenção, glória a Deus, é que muitos aceitaram a fé, e a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, que no verso 23, o qual quando chegou e viu a graça de Deus se alegrou, e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram na igreja, ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamado de cristão. A igreja de Antioquia, irmão, ela cresceu. Ela pegou uma estrutura extraordinária. Aleluia. Porque dois homens que a Bíblia oculta até o nome deles, ousaram entrar lá e levar a revelação a qual eles tinham recebido da igreja de Jerusalém.
Eles levaram para a igreja de Antioquia, aleluia, a revelação de oração, de jejum, aleluia, de Bíblia Sagrada, de manifestação dos dons do Espírito, através das profecias, e eles abraçaram, irmão, esta revelação. Eles tiveram uma predisposição mental em obedecer esta revelação, e aí nós entramos em Atos no capítulo de número 13, que vai trazer uma narrativa de como estava esta igreja agora. E na igreja em que estava em Antioquia, havia profeta, doutores, aleluia, glória ao nome do Senhor. Havia dons, a manifestação de dons ministeriais naquela igreja. Havia uma ação do Espírito Santo de Deus naquela igreja. O verso 2 vai dizer: e servindo eles, quem? A igreja de Antioquia, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Veja só uma coisa, meus irmãos, quando a igreja, ela tem uma predisposição em obedecer aquilo que Deus tem otorgado para que nós venhamos ter vitória, aleluia, ela coloca isto em prática, aleluia, abre-se um ambiente propício para o Espírito Santo de Deus operar milagre no meio da igreja, através de cura, através de libertação, batismo com o Espírito Santo, distribuição de dons espirituais, manifestação de dons ministeriais e a voz do Espírito dando direção para ir além a obra missionária. Olha o que diz a Bíblia: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, olha como era a prática da igreja. Jejuando e orando, os homens apenas fizeram o seu trabalho de impor as mãos como ministro, mas quem tinha chamado foi o Espírito Santo. Quem tinha chamado era o Espírito Santo. Quem estava enviando era o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Se você ler o livro de Atos, irmãos, você vai ver, aleluia, em muitos pontos que, aleluia, o Espírito Santo dá-nos a entender claramente isso, que o Espírito Santo literalmente falava em voz audível com a igreja. A ação do Espírito na igreja, tanto de Jerusalém como de Antioquia e outros países, era uma ação tão poderosa, irmão, aleluia, que a Bíblia chega a dizer, aleluia, que quando Pedro foi preso, a perseguição chegou contra a vida de Pedro, pegando ali o capítulo 3 do livro de Atos, aleluia, que souberam, aleluia, pastor Jerry, aleluia, olha, prenderam lá o nosso pastor, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que os crentes não foram para casa, não correram. A Bíblia diz que aquela ação do Espírito Santo, pastor Gilberto, era tão forte no coração da igreja, que ao saber que Pedro estava sujeito à morte, a igreja correu para o templo e começaram a orar em favor da sua liderança que estava presa. A Bíblia diz que por causa da oração daquela igreja, ungida pelo Espírito, aleluia, Deus manda o anjo lá no cárcere e tira Pedro da cadeia, diante dos soldados sem eles enxergar, e Pedro bate na porta do templo, aleluia. Pedro não foi para casa, Pedro foi para o templo, e lá estava a igreja reunida orando. Lá estava a igreja reunida orando, irmão. A Bíblia diz que uma moça chamada Rodi, olha, volta correndo apavorada, porque ela sabia que Pedro está preso. Pedro está na porta. Deixa de ser boba, vamos continuar orando aqui, porque Pedro está preso. Mas Deus já tinha dado vitória. Deus já tinha dado vitória, irmão. Mas a igreja estava unânime. Ela tinha um só pensamento: não importa se eu vou conseguir ficar aqui até as 21 horas, seja sentado, seja deitado, nem que eu tenha que me rolar no chão, eu vou ficar com o meu pensamento ligado naquilo que Deus, aleluia, nos orientou. E Deus começa a dar vitória para a igreja. A obra missionária, ela é assim, irmãos, aleluia.
A igreja, ela precisa ter esta predisposição. Queremos ter vitória. Nós estamos em uma jornada de oração e jejum em prol de um avivamento. Deus tem dado revelações, visões para vários irmãos. Eu particularmente não passei ainda lá na área, né? Os testemunhos que nós pastores já recebemos, que coisa tremenda. Tem coisas que está ali, irmão, que estremece, aquela ali dos tocos, só o toco, aquilo estremece a nossa vida. Estremece. Aleluia. Aleluia. Mas revelações que Deus deu, coisa extraordinária. Pessoa de outro ministério perguntar no sonho, na visão que ela teve, mas por que que eles não se contaminam com a sujeira, com o rio, né? Era uma coisa assim que estava tomando conta dos crentes tudo, pegando o povo tudo, matando o crente tudo, mas os crentes da restauração, aquela podridão não pegava. E aí ele perguntou, ela perguntou, por que que não pegava? Porque nós tínhamos um revestimento de oração, aleluia, que não deixava o pecado pegar, que não deixava o diabo ter êxodo. Era esta predisposição em guardar aquilo que começou na igreja de Jerusalém: oração, jejum, palavra, manifestação de Deus. Nós temos que ter esta predisposição para alcançarmos a vitória do Senhor. Quem tem o coração predisposto aí, mesmo que você não consiga, predisposição mental, isso é unanimidade. Não interessa se eu vou ter força ou não, eu vou. Não interessa se eu vou aguentar o jejum ou não, pastor Jair, eu vou. Aleluia. Eu vou. E Deus reveste de poder a igreja. Deus reveste de poder a tua vida. Que coisa linda esse projeto missionário que está sendo realizado lá em Santa Catarina. Aleluia. Mas para fazer um projeto deste, aleluia, eu creio que todos os pastores vão concordar comigo. Nós precisamos da nossa igreja, irmão, com as mãos erguidas, dizendo: pastor, eu estou aqui, pode contar comigo, senão não adianta, aleluia. Nós já estamos branqueando o cabelo, já estamos ficando, né, meio, trabalhando, correndo que nem louco. Eu sei que quase todos os pastores aqui se arrebentam na obra de Deus por falta de obreiro, e olha a multidão que tem aqui, fora o que faltou, fora o que não veio, aleluia. Deus está contando contigo, meu irmão, Deus está contando contigo, minha irmã. Hoje é a oportunidade, aleluia. Se você se predispor, Deus te enche de poder e graça, e você vai poder realizar a obra dele, vai poder realizar a obra do Senhor, aleluia. Jornada de oração, aleluia. Não quero que ninguém levante a mão, você vê o que é predisposição, jornada de oração. Quem está apoiando o seu, não levante a mão. Quem está apoiando o seu pastor 100%? Todo dia. Se é todo dia de oração, é todo dia de uma hora de oração. Seja no Meet, seja na igreja. Deus quer derramar. Mas precisamos ter a unanimidade. A igreja tem que ter predisposição. Estou cansado, mas eu vou. Trabalhei, mas eu vou abrir mão de algo que eu gostava, mas eu vou abrir mão da janta e eu vou fazer essas 21 dias de oração, e eu vou receber a parte que cabe a mim, aquilo que é para mim eu vou receber. Aquilo que é para nós vamos receber. Vamos nos colocar de pé, aleluia. Glória a Deus. E veja só, irmãos, que a igreja de Antioquia, ela era esta igreja, mas como que ela alcançou tal situação, tal atitude? Porque duas pessoas que estavam lá em Jerusalém levaram para Antioquia a mesma revelação. Eles não pararam. Oração, jejum, havia mestre, tinha estudo, tinha palavra, tinha revelação, tinha consolação através das profecias, que é consolar e exortar, edificar, consolar e exortar, propósito, aleluia.
E quando há isso, que coisa linda. Aleluia. Que coisa linda, irmão. Imagine o que Deus pode fazer na nossa vida. Imagine agora, eu não sei em quantos nós estamos aqui, creio que aí 200 e poucas pessoas. Se nós a uma só agora, se predispor na nossa mente assim, nós vamos orar 1 hora. E nem que eu esteja cansado, nem que eu esteja caindo de sono, mas eu vou orar. Se eu não tiver palavra, eu vou ficar glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. Irmão, 1 hora de oração, imagine o que Deus não realizaria em nosso meio. Mas falo em unanimidade. Nenhum pensando, mas isso não precisa. Unanimidade. Somos diferentes. Somos cordas musicais, nenhum tem o mesmo tom, mas quando junta tudo sai harmonia. Oh, aleluia. E o melhor de tudo, que o maestro não é o homem. O maestro que gera esta harmonia no meio da igreja é o Espírito Santo de Deus, aleluia. É o Espírito de Deus que gera esta harmonia no meio da igreja. E a igreja que anda desta forma, pastor Gerry, ela triunfa. A região, a nossa região, aleluia, está aqui, aleluia. Oeste Santa Catarina, louvado seja o nome do Senhor. Região noroeste, Oeste Santa Catarina, região Botucaraí. Se nós, aleluia, como um só homem agora começar a orar, Deus estremece as muralhas em cada cidade onde nós estamos. Muralhas caem por terra. Deus vai destruir com as obras do inferno. Deus vai destruir com as obras de feitiçaria, de macumbaria. Deus vai desmanchar toda ação contrária por causa da tua unicidade. Quem crê? Quem crê? Deus vai batizar com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, passa aqui à frente. Nós, claro, não vamos orar 1 hora. Mas nós vamos fazer uma oração agora em unicidade. E aí é o Espírito de Deus que vai trabalhar. Nós somos apenas instrumento, vaso. Rapidinho, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, passa aqui à frente. Aí da galeria. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazendo um sonzinho aí para, aleluia, motivar o povo. Oh, aleluia, oh, aleluia. O que fez esta igreja entrar nesse ambiente, irmão, foi exatamente a predisposição em obedecer esses quesitos. Aleluia. Como nós podemos desfrutar desta experiência? Fazendo o mesmo. Não tem metodologia humana, irmão. Se tenta hoje inventar tanta coisa para dizer que está na presença. Não, se não tiver oração, jejum e obediência à palavra, nada feito. Que nós possamos entrar nessa dimensão. E assim, como em Atos capítulo 15, verso 8, nós possamos dizer: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nós possamos ter uma direção plena do Espírito. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você está com essa predisposição de buscar a Deus, de clamar ao Senhor. Todos aqui na frente não são batizados com o Espírito Santo. Tem mais alguém aí em cima que não é batizado com o Espírito Santo? Tem mais alguém? Alguém que esteja enfermo, doente? Aleluia! Bem rapidinho, irmãos. Glória a Deus, pastor Gilberto está ali ansioso. Aleluia, aleluia. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Primeiro ponto. Você crê que essa promessa é para você? É o primeiro ponto. Crê. Tu crê que essa promessa é para você?
Aleluia. E que no momento que o Senhor derramar a sua glória sobre a sua vida, entenda que isso é para que você venha viver uma vida de santidade. É para que você venha ser um instrumento na mão dele. Deus poderá te batizar com o Espírito Santo, você falar em língua estranha e já começar a profetizar. Quem sabe você vai começar a falar em língua estranha e Deus vai começar a te dar visão, como deu para mim quando fui batizado com o Espírito Santo, num salão com mais de 3.000 almas reunidas. E naquele dia eu disse, eu tinha hábito de vigílias, e naquele dia eu disse, faz 1 ano e pouco eu estou buscando batismo, Deus não me batizou, hoje eu vou porque eu gosto de vigília, mas eu não quero saber. E naquele salão, irmãos, 3.000 almas, estava lá orando, todo mundo orando, era uma coisa tremenda, aquele alarido de clamor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu brabo ali, porque fazia ano que eu estava buscando e não recebia, mas experimentei fechar meus olhos, e comecei a levantar minha mão e comecei a orar, e de repente, irmãos, eu estou de olho fechado, ainda não estava batizado com o Espírito Santo, começou uma chama tomar conta da minha vida, e eu tive uma visão naquela madrugada, o céu daquela igreja se rasgou, aleluia, uma mão com uma roupa talar branca como neve, era um branco tremendo, aleluia, pegou uma brasa de fogo, e aquela mão jogou aquela brasa de fogo no meio daquele salão, e aquela bola de fogo foi vindo, pastor Jerry, foi vindo, e ela explodiu a uma certa altura do público, e quando ela explodiu, caiu bolhas de fogo sobre a vida dos irmãos, e naquele momento, eu fui batizado com o Espírito Santo. Naquele momento a igreja começou a falar em língua estranha. Oh, glória a Deus, eu não conseguia parar de falar em língua estranha. Eu tentava, eu me lembro que eu tentava na minha racionalidade, mas a boca ficava mexendo. Aleluia, glória a Deus. Foi uma experiência que eu nunca mais me esqueci. Eu caminhava na rua, eu pensava... Literalmente aqui, irmão, Deus é minha testemunha, literalmente, eu caminhava na rua e eu me enxergava 50 centímetros acima do chão, caminhando na rua. Eu lembrava de um hino e já começava a falar em língua estranha do nada, na rua. Parecia que eu estava flutuando no ar, aleluia, aquela coisa boa, uma glória, um gozo tremendo. Eu me recordo que nesse dia, pastor Jerry, havia um grande, lá na rua que o pastor Jerry morava, 7 de outubro, havia um terreiro muito grande, numa esquina, e naquele dia, estou eu aqui cheio da glória, caminhando, parecia que eu estava nadando nas nuvens, e quem está saindo no portão do terreiro, a sacerdotisa, e ela está saindo de cabeça baixada, ela abre o portão, quando ela levanta a cabeça, que ela olha para mim, ela, do nada, caiu no chão. E eu fiquei apavorado, o que aconteceu com a mulher? O demônio pegou ela. Por quê, irmão? Aleluia. O neguinho estava fumegando. Aleluia. Aleluia. Estava cheio da graça de Deus. Não me esqueci mais, experiências extraordinárias. Visões tremendas, irmão. Você que vai ser batizado com o Espírito Santo, você que às vezes tem medo de dar lugar para Deus te mostrar mistério, Deus te mostrar coisas tremendas. É loucura para os homens, mas é poder de Deus, fica tranquilo. Aleluia. Quantas pessoas Deus me deu revelações, coisas tremendas, visões extraordinárias, revelações de cura, de milagres. Quando Deus dava a visão da pessoa literalmente aberta no meio, eu tive esse tipo de visão, de enxergar os órgãos da pessoa literalmente, a pessoa sentada no banco e eu enxergando a pessoa aberta, enxergava todos os órgãos dessa pessoa em especial. Eu vi que um lado do rim era um cinzinha claro e o outro era todo preto furungado.
E aí eu tive entendimento que aquela pessoa tinha um problema seríssimo no rim. Foi entregado, realmente tinha laudo médico. Aleluia. E quando Deus revela para curar. Deus curou aquela mulher. Aleluia. Deus curou aquela mulher. São experiências, irmãos, coisas tremendas. Aleluia, que Deus faz. Por isso essa promessa é para você. Ah, mas é que o senhor é pastor. Não, eu não era pastor. Na época eu não era pastor. Não tinha cargo nenhum. Aleluia. Mas havia uma chama no coração. Aleluia. Não é pelo cargo que Deus escolhe. Isso é uma necessidade para a nossa vida. Você precisa do batismo com o Espírito Santo. Amém? Você tem que entender isso. Não é uma opção. Eu preciso. Para me poder permanecer fiel a Deus nesta caminhada até o final. Nós precisamos. Nós precisamos. E eu quero aqui agora crentes batizados com o Espírito Santo. Principalmente obreiras aí. Temos diaconisas bastante aí ou não? Para abraçar as moças. Temos muitas moças aqui. Muitas irmãs. Se houver diaconisas aí, bem rapidinho, passe à frente aqui para nos auxiliar nessa parte. Para estar aqui abraçando uma irmã batizada com o Espírito Santo com uma irmã que vai ser batizada com o Espírito Santo. E a igreja em unicidade da glória. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas nunca tive visão. Deus nunca me usou em profecia. Tu crê que essa promessa é para ti? Deus vai te dar visão. Deus vai dar visão. Aleluia. Aleluia. Deus vai dar visão. Meu Deus. Aleluia. Será que as diaconisas supriram a necessidade aqui? Qualquer coisa, uma diaconisa gruda duas. Gruda duas. Uma diaconisa pega duas. Irmãos cheios do Espírito Santo aqui junto com os irmãos. Pode ser aqui da tribuna mesmo. Charabagaçô. Aleluia. Isso, irmão, isso, venha. Choramandarabassura mais. Irmã Rosana, irmã Elídia, nos ajude aqui. Ai, Jesus, vai dar coisa grande. A igreja de Antioquia está aqui. Você que não é batizado com o Espírito Santo, já fecha teus olhos aí e ligue com Deus. Não te preocupe com quem está ao teu lado. É você e Deus agora. Você vai começar a glorificar ao nome dEle. Vai vir uma chama, vai queimar teu corpo. Quem sabe a tua carne vai começar a tremer, como tremeu a minha hoje aqui, aleluia. Não sei o que vai acontecer, a reação difere, mas Deus vai tocar na tua vida agora. Você que é batizado com o Espírito Santo e ainda não foi renovado, faz tempo que não encontra renovo. A humilhação já foi feita aqui, aleluia, com o nosso pastor Gerry, aleluia. Então agora, se você se humilhou, Deus vai renovar a tua vida agora, aleluia, glória a Deus. Quem sabe estava só o tronco, mas vai brotar agora, o broto vai nascer, vai ser uma nova árvore. Vai dando glória, 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 glória. Você que não é batizado aí, fecha os olhos, só dê glória a Deus, e glória a Deus. Vai adorando, vai clamando a Ele aí, diga para Ele: Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso. Batiza com teu Espírito, batiza com teu Espírito. Os irmãos ministrem aí sobre ele, as irmãs têm toda a autoridade, ministrem sobre elas o batismo com o Espírito Santo agora. Temos as crianças aqui na frente agora, fecha os olhos, aleluia. Deus vai começar a tocar agora, vai dar vontade de chorar, vai dar vontade de prantear, deixa sair agora.
Aleluia, aleluia. Os crentes que são batizados agora, abre a tua boca agora, abre a tua boca agora, abre a tua boca agora, encha-te da presença de Deus agora. Tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Fique atento às línguas estranhas aí, fique atento às línguas estranhas aí. Teu poder, nós estamos. Vai igreja, vai igreja, vai igreja. Galerinha aí, aleluia. Vai, vamos orar agora. Peça para Deus batizar com o Espírito Santo agora. Peça para Deus batizar com o Espírito Santo agora. Receba de Deus na tua vida agora. Então vem me incendiar. Deus vai dar visão agora, Deus vai dar visão. Vai dar visão agora, você que é crente batizado. Deus vai dar visão, Deus vai